Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, continuamos com as nossas revisões. Hoje vamos retomar os conteúdos sobre vozes verbais e locução verbal, ok? Vamos começar aqui com as vozes verbais. Então, sempre quando a gente fala em voz verbal, a gente tem que ter em mente que a voz verbal é a forma pela qual o verbo se relaciona com o sujeito, né? De que formas que a gente tem essa relação de verbo e sujeito. Então, a gente começa aqui com a voz ativa. Que é a voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, né? Veja um exemplo. Sanches discursou ontem. Qual é o sujeito? Sanches. Qual é o verbo? Discursou. Então, veja que ele está praticando a ação. Ele praticou a ação de discursar, certo? Isso faz com que o sujeito seja agente, porque ele está praticando a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Sanches foi derrotado em 2 eleições. Então, agora nós temos o sujeito aqui, né? Ele foi derrotado, ou seja, ele recebeu uma ação verbal. Isso faz com que o sujeito seja paciente, tá? Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Sanches apresentou-se durante a entrevista, ou seja, ao mesmo tempo que ele é agente, ele é paciente. Na voz passiva, nós temos um elemento ali que se chama agente da passiva. Então, vejam, o agente da passiva é o termo sintático que identifica quem ou o que praticou a ação expressa pelo verbo. Então, elemento sintático. A gente tem que pensar qual é a função dele dentro do meu enunciado, dentro da minha oração, né? Então, o agente da passiva tem a função de identificar quem ou o que praticou a ação expressa pelo verbo. Vejam aqui no exemplo. O Ministério do Trabalho será ocupado por Magdalena Valério. Quem é que está praticando a ação aqui de ocupar? Magdalena Valério, né? Então, aqui está o nosso agente da passiva. Vejam que o agente da passiva sempre vai vir por meio de preposição, ok? Pode ser preposição por ou preposição de. Então, aqui nós temos o agente da passiva, quando ele pratica, né? Identifica quem ou que praticou a ação. Aqui nós temos o Ministério do Trabalho será ocupado por Magdalena Valério. Vejam, na voz passiva não é obrigatório ter o agente da passiva, tá? Depende do meu enunciado, depende da função desse agente ali. Tá bom, pessoal? Aí aqui na voz passiva também nós temos a voz passiva analítica, que é a construção, né? Caracteriza-se pela presença de uma locução verbal. Exemplo, o nome da nova ministra foi divulgado, locução verbal, verbo auxiliar com verbo principal, né? E a voz passiva sintética, o verbo flexionado na terceira pessoa é acompanhado do pronome apassivador se. Então, nós temos aqui divulgou-se o nome da nova ministra. Divulgou o nosso verbo na terceira pessoa e o se, pronome apassivador, certo? Vozes verbais. Voz e concordância. Vamos relembrar um pouquinho de concordância, lá quando a gente falou em concordância nominal, né? O artigo, numeral, o adjetivo, o pronome, o advérbio, o adjetivo concordam sempre em gênero e número com o substantivo. Então, vejam, aqui nós temos o exemplo. Essas 2 alunas fizeram um bom trabalho. Veja que nós temos alunas no plural, nós temos um determinante aqui, que é o numeral 2, e um determinante pronome aqui, essas. Então, veja que os 3 estão no plural. Um está concordando com o outro. Da mesma maneira, nós temos aqui um bom trabalho, né? Estão no masculino e estão no singular. Então, ou seja, um concordando com o outro. Da mesma forma, nós temos na concordância verbal. Só que aqui o verbo concorda com o sujeito, né? O verbo concorda ali em número e pessoa com o sujeito. Veja, ela ficou em casa. Ela, terceira pessoa do singular, ficou terceira pessoa do singular. Um está concordando com o outro, né? Nós fizemos o trabalho, primeira pessoa do plural, fizemos primeira pessoa do plural. Vejam que o verbo concorda com o sujeito.
Então, veja, aqui nas vozes verbais, a regra é a mesma, tá? O verbo sempre vai concordar com o sujeito, independente da posição que essa oração estiver. Vejam aqui o exemplo. As atividades foram retomadas ontem, retomaram-se as atividades ontem. Veja que nessa primeira oração aqui, nós temos a ordem direta, né? Que é sujeito, verbo e complemento. As atividades foram retomadas ontem. Já no segundo exemplo, nós temos uma ordem indireta, que é o quê? Primeiro o verbo, depois o nosso sujeito e depois o complemento. Retomaram-se as atividades ontem. Então, na voz passiva analítica ou na voz passiva sintética, o verbo sempre vai concordar com o sujeito, independente da posição que ele esteja, certo? Vimos também as locuções verbais, né, pessoal? O que é a locução verbal? A expressão que apresenta 2 ou mais verbos com valor de 1 é chamada de locução verbal, sendo sempre formada de verbo auxiliar mais verbo nominal, mais forma nominal. Então, veja, nós temos aqui as formas nominais quais são? Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? Que fazem o quê? Tornam lá o verbo principal da locução verbal não é flexionado. Ele está em uma das 3 formas nominais. Ou seja, no infinitivo, eles são terminados em ar, ir. Veja um exemplo. Vai viajar amanhã? No gerúndio, são verbos terminados em ando, endo e indo. Exemplo, estou falando sério. E no particípio, verbos terminados geralmente ado e ido, ok? Então, tinha terminado a tarefa. Essa estrutura desses verbos são formados por verbo principal, que indica a ação, e o verbo auxiliar, que é flexionado de acordo com o sujeito, com o tempo e com o modo. Então, veja, quem que vai determinar o tempo e o modo lá? No meu enunciado, vai ser o meu verbo auxiliar, tá? E o que indica a ação será o verbo principal. Aqui eu trouxe 4 questõezinhas aqui para a gente relacionar quanto às vozes verbais. Então, vejam aqui. Nós vamos ver se é a voz passiva, ou seja, o sujeito recebe a ação, ou é a voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então, veja aqui na primeira. Muitas pessoas serão enganadas por falsas notícias. Então, o nosso sujeito aqui, muitas pessoas serão enganadas, ou seja, está recebendo a ação de ser enganada por falsas notícias. Então, aqui nós temos uma voz passiva, certo? Juca busca felicidade. Juca é o nosso sujeito e ele está praticando a ação de buscar. Então, aqui nós temos a voz ativa. João fez um poema sobre felicidade. Ó, João fez, está praticando, né? Voz ativa. E, no quarto, Manuel foi convidado para a cerimônia por seu amigo. Então, Manuel foi convidado, ele recebeu a ação, né, de ser convidado pelo seu amigo lá. Voz ativa, então, né? Então, nós temos aqui voz passiva, voz ativa e voz passiva. Aqui um exercício das locuções verbais. Veja, associe a frase à ideia indicada pela locução verbal. 1, capacidade. 2, permissão. 3, probabilidade. No primeiro enunciado aqui nós temos: por causa da tornozeleira eletrônica, ele só pode sair de casa se a polícia deixar. Então, ele só pode sair de casa. Nós temos aqui a ideia de permissão, né? Só pode sair se a polícia deixar. No segundo, não perca a esperança, pois ele pode chegar a qualquer momento. Ele pode chegar a qualquer momento, é uma probabilidade, né? E no terceiro, mesmo machucado, ele ainda pode andar. Aqui nós temos a capacidade, né? Mesmo machucado, ele ainda pode andar, ele ainda consegue andar, certo? Aqui alguns exemplos só para a gente
né, fazer ali para relembrar a função aí das vozes verbais e da locução verbal. Pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.